Sejam bem-vindos à nossa live. Que live, Luciano? A live de toda terça-feira. A live para você se transformar em um faixa preta na venda de colchão. O tema de hoje é incrível, fantástico. Como quebrar o medo para você vender 3 vezes mais colchões. O que é o medo, Luciano? Vamos falar hoje do medo. Um amigo meu, um empresário muito querido, ele diz o seguinte, que o medo é uma fábrica ou uma máquina de fazer pobres. É o medo. O medo, ele atrapalha, às vezes, você de vencer, de crescer. O medo, ele é uma emoção, faz parte de uma emoção aqui no nosso corpo humano, no nosso cérebro, nas nossas emoções. E uma emoção que às vezes tem um medo realmente físico e tem um medo imaginário. O medo imaginário é esse que eu vou falar hoje para você. É esse que às vezes te trava para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais. É esse medo que às vezes tem de você oferecer um colchão de linha alta, um colchão acima de 10 mil reais, um colchão que te dá mais lucro. O medo de você oferecer um produto que complementa a venda do seu colchão. Um medo de ganhar mais. O medo te atrapalha. Então sejam muito bem-vindos. Pega papel e caneta. Eu acredito que essa live ela pode te ajudar a você quebrar o medo que te impede de você crescer nesse ramo da venda de colchão, que é um ramo esplêndido, lembrando que a gente está no melhor momento da venda de colchão. Lembrando que nós estamos hoje numa época que o colchão ele não é visto mais como um gasto, e sim como um investimento. Lembrando que os próprios médicos, um ortopedista, quando você vai num ortopedista, a primeira pergunta que o ortopedista diz quando você vai numa consulta de problema de coluna, ele pergunta quanto tempo tem o seu colchão. Se a pessoa fala tem 10 anos, dá uma olhada, verifica, troca seu colchão. Ele pode estar potencializando as dores na sua coluna. Então nós estamos num grande mercado que as estatísticas, as informações, elas mostram que 100 milhões de brasileiros elas dormem em colchões inadequados, que 73 milhões de brasileiros dormem mal e que uma das causas, ou a principal causa, é um colchão que uma pessoa não troca. Porque o colchão ele é um móvel que ele não é vendido constantemente. Uma pessoa troca um colchão a cada 5 anos, às vezes a cada 10 anos. Então quando você tem uma grande oportunidade dessa, de poder informar que o colchão é o móvel mais importante de uma casa, mas para isso você tem que estar o quê? Muito preparado. Por isso que existem uma grande escassez de profissionais, especialistas no ramo de colchões. Tem muito cliente, mas tem uma grande escassez, uma falta de especialistas para o quê? Para informar que o colchão é o móvel mais importante de uma casa. Mas informar através de um processo, através das etapas certas, através de uma apresentação encantadora, através de perguntas de ouro, perguntas estratégicas, perguntas certas, perguntas que vão extrair dados do cliente, fazendo com que ele sinta vontade, desejo de comprar o seu colchão. E perguntas também que façam o cliente baixar a guarda dele. Quais são essas perguntas de ouro, Luciano? Quais são essas perguntas certas? Pois é, vamos falar disso hoje. Vamos falar principalmente do medo. Como faz para você quebrar o medo para aumentar as vendas de colchão? Por quê, Luciano? Porque eu tenho faixa preta vendendo 300 mil reais de colchão em um mês. Sim, o Valdemir. O Valdemir vendeu em fevereiro 311.400 reais, para ser mais exatos. Ele ganhou, em média, 40 mil reais de comissão. Luciano, é possível? Totalmente possível. Basta seguir o processo certo, basta seguir um método, basta seguir um GPS, basta seguir um guia atualizado na venda de colchão. Existe? Existe. Mas vamos falar do medo hoje? Como que eu faço para quebrar o medo, Luciano? Primeiro que o medo você quebra ele com uma ação imediata de enfrentamento. Como assim, Luciano? Vou dar um exemplo para você. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de barata. Eu nunca vi dizer
que alguém morreu por causa de uma aranha ou por causa de uma barata. Eu nunca vi, mas tem gente que morre de medo. Então vamos supor, como que você vence o medo de uma aranha ou o medo de uma barata? Vamos falar de uma aranha, uma tarântula, vai? Aquela aranha preta. Ah, eu tenho medo, eu tenho pavor de aranha. Beleza. Vamos supor que o seu filho, de 2 anos, essa aranha está chegando perto do seu filho de 2 anos. O que você faz? Enfrenta. O que vence o medo? Um medo maior. O medo do seu filho ser atacado pela aranha é um medo maior do que o seu medo. Então, um medo maior, ele vence o medo menor. Então, o medo se vence, se quebra com uma ação imediata de enfrentamento. Por quê, Luciano? Porque quanto mais você enrola, mais medroso você fica. Vamos supor que você tem um medo de falar com alguém, um medo de falar um assunto com alguém, o medo de falar com a sua esposa alguma coisa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. Quanto mais você enrola, mais medroso você fica. Pode observar. Você lembra da história de Gideão na Bíblia? Gideão tinha um exército de 30 mil homens e ele tinha que enfrentar um exército com 130 mil homens. E ele fala para Deus, Deus, como é que eu vou enfrentar? Eu tenho 30 mil, tem 130 mil. Deus olha e fala para ele, escolhe 10 mil. Com menos ainda? Sim, seleciona. Ele selecionou dos 30 mil, ele selecionou 10 mil. Deus olha e fala para ele assim, ó, ainda não vai dar. Esses daí estão com medo, tem muito aí com medo. Separa 300, vai sobrar 9.700, eles estão com medo. 9.700 estão medrosos, estão com medo. 300, não. Esses daí têm presença de comando. Esses daí têm presença física. Esses daí têm presença de enfrentamento. É com esses 300 que você vai ganhar dos 130 mil. Ele fala, meu Deus, como assim? Sim, você vai vencer. Eu sou o Deus do impossível. E Deus, ele é o Deus do impossível. O impossível ele faz, mas só o impossível. O possível é com a gente. Você quer dizer o quê, Luciano? Que os 300, bem comandado por um grande líder, o grande líder que era o Gideão, falou assim para eles, é o seguinte, pega os jarros da mão, pega as trombetas, pega os arcos de fogo e nós vamos de madrugada no arraial que está os 130 mil dormindo. Quando eu der o sinal, vocês todos, de uma vez só, vão jogar os jarros no chão. Quando eu der o sinal, na sequência, todos de uma vez só vão tocar as trombetas. E quando eu der o sinal, todos vão rodar o arco de fogo. Combinado? Combinado. Eles estavam seguindo alguém, eles estavam seguindo. Porque os que não têm medo, eles não baixam a cabeça para ninguém. Quem não tem medo não anda cabisbaixo. Um faixa preta na venda de colchão, você nunca vai ver um faixa preta cabisbaixo. Você nunca vai ver um faixa preta medroso na venda de colchão. Eles têm presença de comando. E aí, foi falado isso, eles foram de madrugada. Quando o Gideão deu o toque, todos jogaram as jarras de uma vez só no chão. Plá! Os 130 mil não detectaram o barulho do que era. Começaram a levantar com medo. Começaram a tocar as trombetas. Não sabiam o barulho. Aí começaram a girar os arcos de fogo. Um começou a matar o outro. Dos 130 mil, eles se mataram entre eles. Uns fugiram e outros se mataram entre eles. 300 que não tinham medo venceram 130 mil. Está lá escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não. Mas por que você está contando isso, Luciano? Eu estou contando o seguinte, porque quem não é governado pelo intestino, pelo medo, vende mais. Quem tem mais medo, vende menos. Não tem confiança, não passa segurança. Por quê? Porque é governado pelo intestino. É medroso, é desesperado, não faz uma apresentação encantadora, faz uma apresentação querendo vender, desesperado em vender, desesperado em, não, eu preciso vender, eu preciso pagar uma conta, eu preciso pagar uma dívida, eu preciso pagar o carro, eu preciso pagar o aluguel. O cliente percebe o desespero. O faixa preta não é desesperado, o faixa preta não é governado pelo intestino. O faixa preta, ele tem presença de comando. Como, Luciano? Sim, ele tem um processo a seguir. Ele sabe fazer uma apresentação com efeito Disney. O que é uma apresentação com efeito Disney?
É uma apresentação que encanta o cliente, que deixa o cliente desejoso de comprar. Por quê? Porque o faixa preta faz as perguntas de ouro. Como assim, Luciano? Tem pergunta de ouro? Tem. Perguntas estratégicas. Perguntas que fazem com que o cliente abra o kimono dele, abra a guarda dele para você e diz segredos para você que nunca disse para ninguém, mas com as perguntas certas. O faixa preta é destemido. Você pode ver alguém que tem medo de altura. Conhece alguém que tem medo de altura? Conhece alguém, por exemplo, foi uma pessoa outro dia no meu apartamento, eu morava no 14º andar, e a pessoa falou, meu Deus, eu morro de medo de olhar ali para baixo, eu não vou nem chegar perto da varanda, eu morro de medo. Eu falei, não, você tem que perder esse medo. Aqui você vai perder esse medo, aqui não é lugar de medroso não. Aqui não é lugar de medroso, o medroso não anda comigo. Medroso, eu não ando com medroso, porque o medroso é o seguinte, se o medroso quiser uma ajuda, você ajuda ele. Se ele não quiser ajuda, desconecta dele. Senão ele vai fazer você medroso também. E aí eu ensinei essa pessoa, falei, não, vem cá, com calma, você está seguro. Vem aqui comigo, você está comigo, vem aqui comigo. Aí foi, essa pessoa chegou lá perto e eu, pode olhar para baixo. Aqui você tem total segurança. Porque quem não tem medo tem presença de comando, tem segurança. Agora, não anda com medroso se ele não quiser ajuda. Se um medroso quiser ajuda, ajuda ele. Se o medroso não quiser ajuda, se desconecta dele. Sai fora dele, porque senão ele vai te levar para baixo. Porque o faixa preta não olha para trás. Um faixa preta só olha para frente. O que é olhar para trás, Luciano? Se ele fez o processo, se ele seguiu o processo, se ele seguiu o método, se ele fez as perguntas de ouro, se ele fez a apresentação encantadora, se ele fez o efeito Disney, se ele fez o diagnóstico do cliente e não vendeu, ele aperta a mão do cliente, senhor, muito obrigado pelo seu atendimento, muito agradecido por estar aqui na sua residência, e ele vai para o próximo. Ele não fica com mimimi, ele não tem mimimi que não vendeu, ele vai para o próximo. Ele sabe que faz parte do processo, que é mais lutas do que glória. E observe bem uma coisa, quem tem medo de altura, se não vencer esse medo, nunca vai ter resultado na vida. Isso é estatística, viu? Isso é um estudo na neurociência. Quem tem medo de altura não cresce em resultados. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você precisa vencer os seus medos para você aumentar as suas vendas de colchões em 3 vezes mais. Medo de vender linha alta, medo de vender complemento, produtos complementares, vender uma cabeceira, vender uma base, vender uma capa, vender um kit de proteção. Tem gente que só faz a venda e fala assim, ai, graças a Deus, deixa eu ir embora logo, deixa eu ir embora logo. Não! Faixa preta tem presença, faixa preta não tem medo de exposição. Por isso que ele vende linha alta com segurança, porque ele sabe as perguntas certas e ele sabe encantar o cliente, gerar tanto desejo e fazer o cliente comprar e adquirir o móvel mais importante da casa dele. Por quê? Porque ele não tem medo de exposição. Ele não tem medo, o medo te trava de ser espetacular na venda de colchão. Tem um método faixa preta. As inscrições estão abertas. Ontem, vários já se inscreveram, adquiriram um método, já estão com o processo na mão, já estão com um guia. Por quê? Porque não deram as suas desculpas. Ah, quais são as desculpas, Luciano? Eu não tenho cartão, meu cartão não tem limite, meu cartão não tem limite, eu vou deixar virar o cartão, aí eu compro. Na verdade não é o cartão, na verdade é medo. Na verdade você tem medo e precisa quebrar esse medo. Medo. Quanto maior for o espaço vazio que você tiver na sua mente, presta atenção, anota essa. Quanto mais espaço vazio tiver na sua mente, mais medo você tem. Uma pessoa em depressão, uma pessoa improdutiva, uma pessoa com depressão, a mente está vazia, ela tem medo. Uma pessoa produtiva, pode ver, quem produz, quem tem resultado, não tem medo de nada. Quem tem resultado não tem medo. Mas uma mente vazia, uma mente sem conhecimento novo, uma mente sem estratégia nova, uma mente sem um caminho, sem um guia, sem um GPS, ela tem medo.
E aí o cérebro arruma as desculpas. Por que você não comprou um método ainda se o método é completo, é o único específico na venda de colchão? Ah, Luciano, não tenho cartão. Se eu tivesse cartão, eu compraria. Ah, Luciano, eu não tenho limite no meu cartão. Se fosse no boleto, eu compraria. Por que você não pede emprestado um cartão? Porque você tem medo de se expor. Você tem medo da exposição. Você precisa quebrar esse medo. Chegou um momento que você precisa crescer. E o medo é uma máquina de fazer pobre. Você precisa crescer na venda de colchão. Só cresce na venda de colchão quem tem conhecimento novo. Conhecimento novo gera riqueza. Na venda de colchão, você não pode ser medíocre. Você pode ser medíocre em qualquer outra coisa. Mas se você vende colchão, em vendas de colchão você não pode ser medíocre. Não. Não se permita ser medíocre em vendas de colchão. Não se permita. Atributo número 1 de um faixa preta na venda de colchão: força de vontade. Luciano, o que eu preciso para me transformar em um faixa preta na venda de colchão? Mudar a mentalidade. Um faixa preta, ele é faixa preta porque ele muda primeiro aqui a mentalidade. Ele não tem medo, ele vende mais, ele tem mais resultado. Por quê? Porque ele sabe fazer as perguntas certas para o cliente. Ele sabe fazer a apresentação com efeito Disney. Ele sabe fazer o diagnóstico do cliente. O que é o diagnóstico do cliente? Está tudo dentro do método. Como fazer as perguntas certas? Como eu fazer a apresentação com efeito Disney? Como eu fazer um fechamento faixa preta? Está tudo dentro do método. O faixa preta tem uma mochila de argumentos para as mochilas dos clientes que têm objeções, porque o cliente tem uma mochila de objeção. O cliente está travado para não comprar. O cliente, não posso agora, não tenho condição, não tenho... Porque o cliente também está com medo. Por quê? Porque você passa insegurança para o cliente às vezes. É inconsciente o que eu estou falando. E quando você tem segurança, quando você tem um processo, quando você tem presença de comando, gente, presta atenção, tem gente que tem tanta presença de comando, porque quando chega perto da gente, a gente fala, caramba, essa pessoa tem uma energia forte, boa, maravilhosa. Você não pode se permitir ser medíocre nas vendas de colchões. Por quê, Luciano? Porque às vezes tem vendedor de colchão que romantiza demais as vendas. Está muito abstrato. Não podemos romantizar mais uma venda. Romantizar uma venda é ser um vendedor bonzinho. O que é ser um vendedor bonzinho? É acreditar no cliente quando o cliente dá uma objeção. Olha, filho, adorei sua apresentação, viu? Eu preciso realmente trocar o meu colchão, mas quando virar o cartão, eu vou comprar de você. Aí você vai e romantiza. O que é romantizar? Tá bom, dona Maria, eu passo aqui quando virar o cartão. O cliente está com medo. Mesma coisa de você está com medo de comprar o método. Você está com medo. E aí o medo te trava. E aí o medo te impede de crescer. E aí o medo é medo. O medo é uma fábrica de fazer pobre. Luciano, você acha que acreditar naquilo que faz ajuda a vender mais? Claro que ajuda. Você precisa acreditar primeiro em você. Qual é o seu maior inimigo? A sua mente. Mas quando você está em paz, você vende mais. Quando o seu interior tem paz, o seu exterior transmite essa paz. Mas quando o seu interior está com desespero para venda, o seu exterior transmite esse sentimento, porque vendas é transmissão de sentimentos. E o cliente percebe, sente. O que são sintomas? O cliente tem sintomas. Tem aquele remedinho da gripe. Você vê que a gripe, o remédio não trata a gripe. O remédio trata os sintomas da gripe. Você nunca vai ver um remédio que controla a gripe. Você vai ver um remédio que controla os sintomas da gripe. Esse medicamento é contra os sintomas da gripe. Os sintomas é aquilo que a gente sente. O que você sente? Medo. A pergunta é, quando tem uma crise, eu estou preparado para essa crise? Por quê, Luciano? Porque todo mundo passa por crise. A crise ela é interna. É interna, porque a venda de colchão nós estamos no melhor momento. A economia está boa, o mercado está bom, está aquecido, as pessoas querem, o dinheiro está na mão do cliente. Só que o cliente precisa investir no colchão. Para ele investir no colchão, ele precisa investir em você. E se você estiver despreparado, o que vai acontecer?
você não vai vender. É igual tem gente, por exemplo, que deixa a crise chegar para se preparar. Dá um exemplo. Tem gente que só vai no médico quando sofre um infarto. Tem gente que só vai cuidar da crise quando a crise chega. Ninguém busca um conselho antes do problema. As pessoas buscam conselho depois do problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte para você, na venda de colchão só existe um método, só existe um caminho, só existe um guia específico para aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. É o método faixa preta. O que te impede de você fazer a sua inscrição e a partir de amanhã entrar na plataforma, que são mais de 100 aulas, 4 fases que você vai seguir. Fase 1, fase da arquitetura da venda. Você vai saber fazer uma apresentação com uma base firme, sólida. Porque às vezes você acha que o teu problema está no fechamento. E o seu problema às vezes está no atendimento, a base. Às vezes não está no fechamento, que é a 4ª etapa. Às vezes está no primeiro. Nós chamamos lá dentro do método de fase 1, arquitetura da venda. O que é a arquitetura da venda, Luciano? Você vai aprender a fazer um atendimento firme, forte, sólido, para a venda não cair. Você vai aprender a ter conhecimento. É igual você, por exemplo, querer fazer uma casa e você não é engenheiro, não é um pedreiro, não estudou engenharia para fazer um prédio, aí você quer se meter e vai fazer. Por quê? Vai cair. Por quê? Porque não tem conhecimento adequado. Um médico para fazer uma cirurgia, ele tem conhecimento, ele estudou, ele fez uma faculdade, aí ele vai para a prática. Aí ele sabe onde tem que abrir o paciente, ele sabe que a pele humana tem 7 camadas, ele sabe que um parto para fazer uma cesariana é 5 minutos. Ele corta 7 camadas da pele da mulher, nasce o bebê, 5 minutos depois, no máximo, ele tem que fechar a paciente. Por quê, Luciano? Porque senão vai dar ruim. O procedimento é 5 minutos. Abriu, tirou o bebê, fecha a paciente. 5 minutos. Aí tem que ter tudo ali, tem que ter a tesoura, tem que ter o bisturi, tem que ter a linha. Ele tem que checar antes o material, para ver se o material vai estar correto, para ele poder fazer a cirurgia. Ele está lidando com vida. E nós, na venda de colchão, também estamos lidando com vidas. O cliente, para ele te entregar 5 mil, 7 mil, 10 mil, ele está fazendo um investimento na vida dele. E ele tem que entender isso através da sua apresentação. Fase 1, arquitetura da venda. Você vai dar conhecimento, você vai dar conteúdo de saúde. Vai aprender a dar conteúdo de saúde para o teu cliente. Se ele tiver uma pressão alta, se ele tiver um diabetes, se ele tiver uma hérnia de disco, um bico de papagaio. Você vai encantar e saber entender o problema do cliente para mostrar a solução para ele. Porque o cliente não compra o colchão, o cliente compra o resultado que o colchão vai fazer na vida dele. Se ele entender que o colchão é um artigo de saúde e que vai ajudar no problema da coluna dele, que vai ajudar no sono dele, no distúrbio do sono, que vai ajudar na saúde interna dele, e se você puder, e se você souber transmitir esse conteúdo através da 2ª fase da venda. Qual é a 2ª fase da venda, Luciano? Efeito Disney, apresentação encantadora. Você tem que fazer uma apresentação encantadora. Não é técnica, não é robótica. Tem muito vendedor robótico, técnico. Isso não encanta. O que encanta é um processo a ser seguido, um procedimento a ser seguido. Você acredita naquilo que você vende? Acredito. Então você passa confiança, você passa segurança, você passa mais entusiasmo. Por quê? Porque você sabe o que falar para o cliente, você sabe o que perguntar para o cliente. Vai ter um momento, que é a 3ª fase, chamada de diagnóstico do cliente. O diagnóstico, você tem que fazer um diagnóstico do cliente. Como que eu faço isso? Com as perguntas de ouro. Tem tudo dentro do método. As perguntas de ouro. O que são as perguntas de ouro, Luciano? São as perguntas certas. São as perguntas estratégicas que vai ajudar o fechamento. Tem perguntas certas? Claro que tem, pessoal.
Vender colchão não é igual você vender uma fruta na feira. Vender colchão é estratégico. Tem até na feira gente que vende com estratégia também. Eu conheço perto da minha casa um feirante que vende abacaxi e ele é o que mais vende abacaxi. Por quê, Luciano? Porque ele pega o abacaxi, ele corta e bota na ponta da faca. Ele fala, Dona Maria, seu João, olha aqui, experimenta esse abacaxi, o melhor abacaxi dessa feira. E tem várias barracas ao lado que tem abacaxi que não faz o que ele faz, ele dá na ponta da faca o abacaxi. As freguesas vai lá e pega, experimenta. Nem ia levar, mas vou levar. Por quê? Porque ele deu para experimentar na ponta da faca. Você quer dizer o que com isso? Ele confia no produto dele. Ele passa a mostrar para o cliente que o abacaxi dele é o melhor, é o mais doce. É com estratégia. Tudo é estratégia. Como que está o seu interior? Tem uma parte lá na Bíblia que estava Paulo e Silas estavam presos, eles foram presos. Os romanos prenderam eles estavam presos em cativeiro e eles começaram de madrugada a cantar louvores a Deus. E eles cantavam louvores a Deus, os dois estavam presos. E os outros presos do lado falaram, pô, mas vocês estão doidos? Nós estamos presos aqui, vocês estão cantando? Sim, eles estavam cantando louvores a Deus. Por quê? Porque eles estavam em paz. O que aconteceu? Alguns minutos depois, eles cantando louvores, deu um terremoto. Um terremoto na terra, a terra começa a tremer, as grades eram presas com correntes, tremeu tanto o chão que estourou as correntes. Estourou as correntes, eles foram embora. Luciano, o que você quer dizer com isso? Que quando você está em paz, você chama coisa boa. Quando você está em paz, você transmite para o cliente. Quando você está em paz, você ganha mais dinheiro. Quando você está em paz, você vende mais. Quando você está desesperado, não. É porque você não tem condições que você tem que comprar o método. É por isso. Por quê? Para você sair dessa condição. Para você melhorar suas condições. Porque não são as condições que mudam a vida de um ser humano, são as decisões. É a decisão que você toma na vida que ajuda a mudar o sentido da sua vida. Não são as condições, são as decisões. Então decida mudar, decida. Está o caos, tem um caos, nós estamos vivendo um mundo de caos, um mundo caótico, mas se dentro de você tiver paz, você vende mais. Aí fora as pessoas falam, não, estamos vivendo um mundo caótico, o Covid está voltando, e não sei o que, só notícia ruim na televisão, o mundo... Mas se você estiver em paz, você chega na casa do cliente, o que os clientes querem, o que as pessoas querem? Esperança. Seja um portador de esperança, seja um especialista na venda de colchão, seja um encantador. Aí você vai para a quarta fase. Primeiro, arquitetura da venda, venda sólida, atendimento sólido. Segunda fase, efeito Disney, apresentação encantadora. Você vai aprender a fazer uma apresentação encantadora dentro do método, tá lá. Terceira, diagnóstico do cliente. Você vai fazer as perguntas de ouro, perguntas estratégicas, perguntas certas, perguntas que vocês vão extrair do cliente o real problema, a real dor, a real objeção. O que impede de verdade ele não comprar o colchão de você. Descobriu isso? Vai para a quarta fase do módulo do fechamento faixa preta. Vai aprender a fazer um fechamento faixa preta. Luciano, o que é um fechamento faixa preta na venda de colchão? É você ter argumentos. Argumentos aqui dentro da mente. Uma mochila de argumentos. Para quê? Para quebrar a mochila de argumentos, de objeções dos clientes. Porque tem objeção que vem, que se você não tiver argumento, o cliente vence de você. E se o cliente vencer de você, você vai ser um vendedor bonzinho. O que é um vendedor bonzinho? Que acredita no cliente, que não vende nada, que vende pouco, que fica travado na venda, que ganha pouco. Eu estou falando aqui de aumentar suas vendas em 3 vezes mais. Eu estou falando aqui de você ter um procedimento que jamais tem aí fora. O único, o primeiro GPS na venda de colchão atualizado, igual o Waze. Quando você erra o caminho, o que o Waze faz? Recalcula a rota. Quando você... Ah, Luciano, eu quero estudar mais sobre quebra de objeção. Tem um módulo só de quebra de objeção. Eu quero conteúdo de saúde. Lá tem um módulo de conteúdo de saúde. Como que eu posso ver? Da onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil. Você pode assistir a aula, você pode rever a aula. Olha que legal, se você estuda numa escola,
e passou uma aula, não dá para você rever a aula da professora, já foi. Dentro da plataforma, fez a inscrição, em seguida você recebe um e-mail com login, com uma senha, para você entrar na plataforma do método. Luciano, eu não sou tecnológico, eu não entendo muito, eu sou mais analógico, eu não sei mexer muito com tecnologia. Temos uma equipe de suporte que você vai acionar e um dos nossos especialistas vai te ajudar. Aperta esse botão, aperta esse outro botão, aperta esse outro botão. Então você vai ter suporte para você que não tem, que não é muito tecnológico, que é mais analógico, vai ter suporte. Ah, Luciano, eu não tenho clientes. O meu problema é eu sei vender já. Eu sei vender colchão, mas eu não tenho cliente. Eu vou te dar um curso chamado Imã de Clientes. O que é o imã de clientes? O imã de clientes é como você vai atrair clientes através do rádio, através da TV, através das redes sociais, através do porta a porta. Como? Eu vou te dar o como. Como você vai arrumar mais clientes? Como você vai atrair mais clientes? É na rede social que você quer? Eu vou te dar o como. Eu vou te dar lá dentro do método tá o como atrair mais clientes. O imã de clientes. Se o teu problema é clientes, não tem mais problema. É só você entrar dentro do método. Luciano, mas não tem o cartão. Pede emprestado. Você tem é medo. Na verdade é medo. É R$2.000 que te impede de mudar de vida? É R$199 por mês? Porque são 12 vezes de R$199 por mês. Quanto dá por dia? R$5,47 que você vai deixar de impedir de crescer? De você dar um grande passo de ser um faixa preta na venda de colchão? O que é um faixa preta? O que precisa para ser um faixa preta? Primeiro mudar a mentalidade. É de cima para baixo que a gente muda as coisas. Numa empresa, tem que mudar de cima para baixo. No corpo humano, tem que mudar de cima para baixo. Existem doenças chamadas de doenças psicossomáticas. Já ouviu falar? Numa doença chamada psoríase. O que é psoríase, Luciano? Acontece manchas na pele, manchas na cabeça, manchas na pele. O corpo começa a entrar as células do corpo humano começam a entrar em confusão. Você está com tanto estresse, com tanto medo, com tanta preocupação, com tanta ansiedade, que as células do corpo humano entram em confusão. O sistema imunológico entra em pane. E fala, o que está acontecendo? É adrenalina que está sendo descarregada, é noradrenalina, é endorfina, é isso, é aquilo, um monte de hormônio, não estamos entendendo. Aí eles entram em confusão e o corpo dá uma doença chamada de psoríase. Estou dando uma das doenças psicossomáticas. O corpo entra em confusão, as células brigam entre elas, as boas, as defesas do corpo, os glóbulos brancos entram em confusão e aí manifesta-se uma doença no corpo, informando, calma, tenha mais paz, que é uma doença que você está fazendo o meu corpo gerar. Essa doença é você, é tua mente que está fazendo aqui dentro virar um turbilhão, uma panela de pressão. Tira a pressão você tem que colocar na venda. Se você não colocar pressão na venda, essa pressão ela vai interna em você. E você fica desesperado. Por que você fica desesperado? É igual você estar no meio de uma selva, sem um mapa. Você foi fazer uma caminhada. Uma vez eu fui para Pirinópolis, lugar lindo, maravilhoso. Fui fazer uma caminhada com um guia. E aí ele mostrando, andando, uma caminhada curta, de 2 quilômetros, mas dentro da mata. Eu falei, se esse cara passar mal aqui, nós estamos perdidos. Por quê? Porque ele que está com o mapa. O mapa está na mente dele, para voltar. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, eu estou te dando um mapa, que é o método faixa preta. Eu estou te dando um guia, eu estou te dando um processo, eu estou te dando as 4 fases que você tem que seguir para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Só que você precisa vencer o medo. O medo é uma máquina de fazer pobre. Como quebrar o medo para vender 3 vezes mais colchão? Com ação de enfrentamento imediata. Com um medo maior. Aranha, medo de aranha, a aranha vai pegar teu filho. Você vai lá e mata a aranha. Por quê? O medo maior venceu o menor. Eu tenho medo de passar meu cartão. Passa o cartão, porque aí você vence o medo. Ah, Luciano, tem garantia? Tem garantia.
7 dias, que é uma garantia que todo mundo tem que dar. Você pode olhar todas as aulas, assistir todas as aulas. Não gostei, não é para mim, não precisa falar nada. Só manda um e-mail, a minha equipe devolve o dinheiro 100% para você. Você não perdeu nada. Tem uma outra garantia incondicional, aliás, condicional, 90 dias. Você vai lá, faz 90 dias, não é para mim, 90 dias. Você vai acionar a minha equipe, vai mandar um e-mail, não tive resultado, não aumentei as minhas vendas. Minha equipe vai fazer um plano, um planejamento de mais 90 dias para você. Um planejamento estratégico. Eu tenho loja, voltado para sua loja. Eu tenho equipe, voltado para sua equipe. Eu vendo porta a porta, voltado para o porta a porta. Porque é para qualquer tipo de colchão o método. Minha equipe faz um planejamento estratégico para você por mais 90 dias. Se com mais 90 dias, com um plano estratégico, com a minha equipe te ajudando, você não tiver resultado, você vai mandar um e-mail, nós vamos devolver o dinheiro para você com mais R$500 no meu bolso para você. Qual é o teu risco? Qual é o teu risco? É zero. Risco zero. É assim que você quebra o medo. Com medo maior. Você sabe que na Bíblia a palavra não temas está escrito 366 vezes. Não temas. Por quê? Porque também está escrito assim, aquilo que eu temo me sobrevém. Eu tenho medo de vender linha alta. Não vai vender linha alta. Eu tenho medo de oferecer um produto complementar. Não vai oferecer. Quanto mais medo você tem, mais o teu cérebro aumenta esse medo e internamente o seu desespero fica maior. Aí você não segue uma etapa, você não segue um processo, você acha que o cliente vai entrar na sua loja, ele já entrou para comprar, ou ele chamou você na casa dele, ele já chamou porque ele vai comprar. Engano seu. Por isso tem um monte de loja. Umas têm mais cliente do que as outras, uns vendem mais do que os outros. Por que tem uns que vendem mais do que os outros? Porque faixa preta vende mais do que 10 vendedor chapolim, Luciano. Porque os 10 vendedor chapolim têm medo e o faixa preta é destemido. Ele não tem medo, ele enfrenta. Porque ele tem um processo, ele tem um guia, ele sabe o que falar, ele sabe quando vem uma objeção, ele sabe como contornar, ele sabe como diagnosticar o cliente, ele sabe. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Acaba ficando sem dinheiro. Eu tenho medo de ser assaltado, de ser roubado. Acaba sendo roubado. Já viu? Tem gente que tem medo de ser roubado e é roubado. Porque o medo atrai. O medo é uma máquina de fazer pobre. Outro dia um senhor que eu conheço, dono de um posto de gasolina, ele foi assaltado, roubaram R$6.000, ele estava saindo do banco. Eu nunca me esqueço disso, ele sentou na minha mesa, eu falei, senhor fulano, roubaram do senhor 6.000? Ele falou, filho, só roubam de quem tem. E deu risada. Só roubam de quem tem. Ele não deu força para o problema. Ou seja, acontece, vamos embora. Chega de mimimi. Você quer ficar o que na venda de colchão? Quer ser um vendedor chapolim? Ou quer ser o vendedor chapolim que trava na venda? Que não aumenta as vendas, ou quer ser um faixa preta na venda de colchão, que vende 3 vezes mais e não trava no fechamento da venda? O que você quer ser? Porque, Luciano, não tenho dinheiro para comprar o método agora. Luciano, eu não tenho o cartão, o limite. É medo que você tem. Medo é uma emoção, é imaginário esse medo. Eu não vou pedir emprestado não, porque você tem medo de se expor. Porque você talvez não confia, às vezes, no seu taco. Precisa confiar mais no seu taco. Precisa acreditar mais em você. Precisa fazer um 2023 melhor. Mas precisa plantar agora, para o final do ano ser melhor para você. É só você fazer inscrição. É só você quebrar o medo. Qual o risco que você tem? Já dei todas as garantias. O medo é uma ação. Medo de aranha, medo de barata. Tem gente que tem pavor de barata. Tem gente que a barata vira um dinossauro. De tão grande que vira. Por quê? Já viu uma mãe que o filho, a mãe tem medo, mas o filho está em perigo, a mãe perde o medo total. Já viu? Eu vi uma senhora uma vez, fui atender uma senhora uma vez, que o portão caiu em cima do netinho dela de 5 anos. Portão de ferro. Ela levantou o portão de ferro. O filhinho dela, o netinho dela saiu de 5 anos. Os bombeiros chegaram para ajudar, chamaram. Senhora, como é que a senhora tirou o seu neto aí de baixo? Levantei. Aí o bombeiro falou, dá para a senhora levantar de novo? Ela foi levantar de novo, não conseguiu. Por que ela levantou?
Porque ela estava com medo do netinho dela morrer. E o medo maior, ela venceu. E as forças, o cérebro mandou dopamina para os músculos dela, mandou dopamina para todos os músculos, mandou força para os músculos e deu mais força para ela, levantou por causa do medo. Então, para vencer o medo, então, para quebrar o medo de você, para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais, é ação imediata de enfrentamento. Ação imediata de enfrentamento. Enfrenta o medo. Tem o medo de pular de paraquedas. Pula de paraquedas. Você vence o medo. Medo se vence com ação. Ah, não tenho cartão. É medo. Ah, não tenho limite. É medo. Ah, é medo. É medo. É medo. Gente, chegou um momento da nossa vida que às vezes a gente tem que parar e olhar para dentro da gente. Até quando a gente vai ficar dando desculpas para a gente mesmo? Até quando? Ah, não, eu não faço nada, eu não peço nada. Ah, não, eu sou muito certinho, não, eu não gosto de nada. Não, não vou ser chato, não. Até quando que a gente vai ser medroso? A gente vai ser bunda mole? Até quando? A gente precisa reagir. Deus deu vida e saúde para nós. Chega um momento que a gente precisa ser destemido. Precisa fazer. Deus é o Deus do impossível, mas Ele só vai fazer a parte dele. Ele não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer a minha parte. Então vai lá, terminou essa live, entra no link debaixo da minha bio e faça sua inscrição, que se você já recebe o login, a senha, e amanhã mesmo você já começa a mudar a sua vida na venda de colchão. É amanhã, porque você já recebe o login, a senha. É amanhã que você já começa a assistir às aulas. É amanhã, por quê? Porque lá tem o jeito certo. Porque tem o jeito errado? Tem. Às vezes você só está fazendo o jeito errado, você precisa fazer o jeito certo. E lá tem o jeito certo, são 20 anos de experiência. São 20 anos. Bora pra cima. Chega. Vamos aumentar nossas vendas de colchões, nós estamos no melhor momento. Nós estamos num momento maravilhoso da economia, o dinheiro está na casa do cliente. Hoje mesmo o meu faixa preta Morales vendeu um colchão de 10.900. O Anderson sábado vendeu um colchão de 11.600. Ah, Luciano, dá para vender? Dá para vender. Dinheiro está na economia. O problema, às vezes, é que você não está despertando o desejo do seu colchão para o cliente do jeito certo. O dinheiro está na economia. Agora, se a gente ficar com mimimi, você vai ficar travado na venda de colchão. Eu não quero isso. Luciano, você fala tanto, por que você não dá o método de graça? Porque de graça ninguém dá valor. Eu poderia, mas de graça ninguém dá valor. Por isso ele tem um preço. Foi difícil precificar esse método. 12 parcelas de R$ 199 é super barato pelos 20 anos de experiência que eu coloquei ali. Vendo o jeito errado, corrigindo, fazendo o jeito certo, dando certo, fazendo as perguntas certas, as perguntas de ouro, criando as perguntas de ouro. Lá você vai ter as perguntas de ouro. Lá você vai saber o jeito de falar e provar. Lá você vai saber o como falar e como provar para o cliente. Porque não adianta você falar que o seu colchão é melhor, tem que provar, mas como que eu provo? Lá tem o jeito certo. Tá tudo dentro do método, pessoal. Espero que vocês arrebentem. Espero que esse ano 2023 você destrave na sua venda de colchão. Desejo tudo de melhor na sua vida. Espero que você tenha presença de comando, tenha presença de espírito, tenha presença de quem vai vencer na terra, que vença esse medo, que não é o cartão, que não é o dinheiro, que não é o limite. Dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu sou desse tema. Por isso que 2% da terra é milionário, é bilionário. Porque 2% não tem medo. Eles enfrentam, eles vão para cima. Eles não têm medo, eles não têm desculpa. 2% dos vendedores de colchões são faixas preta. Por quê? Porque eles não têm medo. Eles não têm medo, eles enfrentam. Tem o processo? Me dá o processo, eu vou seguir. Quanto custa? Eu vou pagar. Como se transforma em um faixa preta, Luciano? Primeiro, mudando a mentalidade. Muda a mentalidade. Faz a inscrição. Está debaixo da minha foto. Tem o link. Vai lá, se inscreva. Já pega o login, já pega a senha. Amanhã já assiste as aulas. Já começa a se destravar. Já começa a saber fazer o diagnóstico do cliente. Já começa a saber a apresentação Disney. Já começa a saber o fechamento faixa preta. Já começa a colocar em prática amanhã.
7 dias, não gostei, assisti todas as aulas, dinheiro de volta. 90 dias, não gostei, minha equipe vai te dar um plano de ação para você, especificamente para você. Não gostei, devolva o seu dinheiro, mais R$500. Agora está nas suas mãos a decisão. Fiquem com Deus, um forte abraço, te espero dentro do método. E a gente vai ter uma mentoria de um grupo fechado e você vai poder fazer parte dessa mentoria, desse grupo fechado de faixas pretas, que tem uma energia, que tem presença de comando, que tem gente que fala uma linguagem de vencedores, que criou uma atmosfera de criar um exército de elite na venda de colchão. Você vai poder fazer parte dessa comunidade, você vai poder fazer parte de falar pelo Zoom, tira dúvidas comigo numa aula, são 3 aulas que você vai ganhar, 3 próximas quintas-feiras, uma mentoria em grupo, comigo e com outros faixas pretas. Você vai aprender coisas estratégicas na venda de colchão que eu garanto, você nunca viu. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Esse foi o recado de hoje. Essa foi a aula de hoje. Percam o medo. O medo é uma máquina de fazer pobre. Tchau. Até a próxima.